Vamos ter a oportunidade de conversar sobre tudo isso e sobre o que está por vir, claro, o impacto na vida real, com ele, um dos personagens principais dessa cena, o deputado Ricardo Barros. Líder, muito obrigada, bem-vindo ao CNN 360. E o senhor está repetindo a gravata que fez sucesso ou não? Essa é outra? Não sei te dizer. Líder, eu vou aproveitar que o senhor é político experimentado, já viu de tudo e tenho certeza que vai saber compreender a importância dessa cena captada primeiro com bastante atenção pelo Expresso aqui da CNN, jornal que vem logo após o CNN 360 e que hoje está na página dos jornais. Eu vou convidar o senhor a assistir essa cena com a gente e vou pedir para o senhor me dizer por que é que faz aquela caretinha e o que é que o senhor diz. Eu entendi que é um vamos lá, vamos lá, vamos lá e tum, tira Paulo Guedes de cena. O senhor assiste com a gente e comenta em seguida? Claro. Não tem escolha. Vamos lá, Edu Petrelli. Já vê a cena. Vamos lá. Olha lá. O senhor ali, ó. Olha a olhada, vamos. Vamos lá, vamos lá. Obrigada, eu acho que a gravata é a mesma. Paulo Guedes, ó, aponta. Bota as mãos para o alto em sinal de rendição. Pronto, líder, conta pra gente o que foi que aconteceu ali, por que é que a gente faz... Eu acho que é a mesma ou não é a mesma? Eu acho que é bem, se não for, é bem parecido. Líder, o que foi que aconteceu ali? Por que tirar de cena, blindar um pouco, talvez, o ministro da Economia, num momento em que já teve muito ruído a respeito dos planos dele? O próprio presidente externou de forma bastante enfática a sua insatisfação com os rumos que a equipe econômica estava propondo ali para poder criar esse programa novo. O senhor tentou segurar um pouco a onda ali do Paulo Guedes, blindar? Qual foi a intenção? Como é que o senhor vê a repercussão aí dessa cena no momento em que fala-se muito, né, sobre a autonomia do ministro do Posto Ipiranga, né? Posto Ipiranga sob nova direção, Ricardo Barros, gerente. Olha, não é isso. O ministro Paulo Guedes é o ministro mais forte do governo. Ele é o que tem maior capacidade de induzir as decisões do governo, até porque todos os ministérios querem gastar e ele tem que manter o rigor fiscal, o teto de gastos e orientar, portanto, essa condução de como o governo deve caminhar. Então, o ministro Paulo Guedes tem a sua posição no governo, que é muito relevante, e o governo forma a opinião de governo lá na Segov, ministro Braga Neto, na Casa Civil, e ministro Ramos na Segov, onde outros ministérios são ouvidos e o presidente da República, e aí se forma a posição de governo sobre as questões. O que é que nós estamos construindo desde esse dia onde houve essa coletiva? Nós fizemos essa coletiva para anunciar que o presidente Bolsonaro enviaria as suas contribuições do governo, do ministro Paulo Guedes, para o Congresso. Essas contribuições vão ter textos que ainda estão sendo elaborados, não estão prontos ainda, que vão ser submetidos depois que a equipe econômica mandar para o Palácio, ao crivo do Palácio, ou seja, a formar opinião de governo, depois ao presidente Bolsonaro, que vai validar todos os pressupostos, e depois aos líderes do governo na Câmara e no Senado, aos líderes da base do governo, todos os partidos que nos apoiam, para ver se eles têm alguma sugestão do que deva entrar ou não, ou deva sair dos textos. E depois é que nós anunciaremos para a sociedade o conjunto das medidas. Então, existem medidas que há muito tempo estão anunciadas pelo ministro Paulo Guedes e que agora deverão ser encaminhadas dentro de todo esse crivo de articulação política, para que o texto que for encaminhado tenha possibilidade ampla de ser aprovado. Então, o que nós procuramos evitar agora é que se adiantem temas que ainda não estão consensados e que, com isso, a gente cria um ruído que atrapalha a articulação política. Só isso. O ministro Guedes é o ministro mais forte do governo. Líder, meu boa tarde ao senhor. Inclusive, sobre esse assunto, o ministro Paulo Guedes falava sobre a necessidade da desoneração da folha de pagamento. Desonerar a folha de pagamento vai implicar necessariamente na criação de um novo imposto? Sim. Desonerar a folha de pagamento
O que significa isso? Tirar impostos que incidem sobre a folha de pagamento. Hoje, nós pagamos 20% de contribuição patronal previdenciária sobre o salário. Então, vamos falar em R$1.000, um salário mínimo. A pessoa que ganha R$1.000, hoje, custa mais 20%, R$200 de contribuição patronal previdenciária, mais 2,5%, mais R$25 do Sistema S. Né? Ainda tem FGTS, tem multa de demissão e etc. Bom, o que o presidente se propõe? Zero de imposto sobre quem ganha salário mínimo, porque aí vai acessar o mercado mais facilmente. Esses 38 milhões de brasileiros que estão no auxílio emergencial e que de janeiro em diante não vão mais ter o auxílio, precisam do Renda Brasil e precisam de ser assistidos. A desoneração da folha vai deixar de arrecadar 100 bilhões de reais por ano e precisa que esses 100 bilhões sejam substituídos, conforme manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, por outra receita. A outra receita que está proposta é este imposto digital, este imposto sobre transações, essa contribuição, que vai ser, por enquanto, está anunciado em 0,2. Então, o R$1.000 do salário mínimo vai pagar R$2 de imposto, e não os 200 e mais o 25. Né? Então, claro, é mais justo esse imposto ou é mais justo o outro imposto? A sociedade brasileira vai decidir isso através da votação dos seus representantes no Congresso Nacional. Perfeito. Este texto poderá ser enviado se houver consenso do presidente e dos líderes. Perfeito. Não, então agora eu vou unir o que o senhor disse aqui na primeira resposta, ao explicar que Paulo Guedes é um ministro muito importante, mais forte do governo, foi a expressão que o senhor usou, você fiel a ela, mas que os planos, a partir de agora, são analisados por uma espécie de colegiado, que passa desde a articulação política até as lideranças, caso do senhor, com o último voto do presidente da República, ou seja, acabou aquela coisa de decisão solitária aí para o debate sozinho. Então, tem uma mudança. Somando o que o senhor disse lá atrás, com esse sim categórico que o senhor deu agora a respeito da criação de um novo imposto, o tal do Digitax, ou então o senhor já pode nos apresentar o nome que ele vai levar na hora que for para a rua. Então, já tem consenso nesse colegiado pela criação desse novo imposto e agora a etapa é de convencer o restante do Congresso disso? É isso? É um consenso de governo, um plano de governo, como o senhor salientou aqui? Sim, o governo decidiu que quer desonerar a folha. Para fazer isso, o governo precisa de substituir por outro imposto e está sugerindo este, que é o imposto de base ampla, onde todos pagam. Os informais, os ilegais e os que são formais vão pagar muito menos do que pagam hoje. Só 33 milhões de brasileiros estão com carteira assinada e sustentam a arrecadação desses 100 bilhões. Nós teremos aí, né, todos que movimentam a economia contribuindo para arrecadar esses 100 bilhões. Portanto, vão pagar muito menos do que pagam esses que estão hoje com a carteira assinada. O presidente quer o ingresso das pessoas no mercado de trabalho, quer que as pessoas, esses 38 milhões que estão hoje atendidos pelo auxílio emergencial, tenham chance de ter o orgulho, né, de ter uma carteira assinada, de ter mais proteção social na sua atividade econômica, e por isso é que esta proposta deve ser encaminhada. Mas não está pronto ainda. Tivemos reuniões técnicas hoje, temos uma outra reunião amanhã, 2h30 e esperamos que aí sim, o texto pronto, consensado da equipe econômica com a Casa Civil, com todos os órgãos do governo, será submetido ao presidente Bolsonaro. Por que eu falo submetido ao presidente Bolsonaro? Porque em outros momentos falou-se, vamos incorporar o abono salarial no Renda Brasil. O presidente falou não. Vamos congelar o salário mínimo. O presidente falou não. Então, o presidente tem a opinião dele, que é decisiva para qualquer proposta do governo que siga adiante. E a gente não quer mais ficar falando coisas para a mídia e que depois o próprio governo vai dizer que não concorda. Então, por isso, esta nova articulação política, que combina primeiro, anuncia depois. Inclusive, líder, o presidente Jair Bolsonaro deixou muito claro ali naquela transmissão nas redes sociais de que não queria
falar em Renda Brasil até 2022. Mas agora já há um sinal verde, inclusive junto ao senador Márcio Bittar, para um novo programa social. Teremos novo programa social, quando será apresentado e principalmente de onde sairá o dinheiro para financiar esse programa social, tendo em vista teto de gastos. Bem, isso está lá na relatoria do senador Márcio Bittar, né? Ele está construindo também uma solução. Trata-se do quê? Trata-se de construir o conceito de um programa de renda mínima no Brasil. Este programa será definido depois só lá na votação do orçamento, para saber quanto e para quantos ele poderá atender. O que é o desejo do presidente Bolsonaro? Que desses 38 milhões de pessoas que estão lá no auxílio emergencial, muitos retornarão a ter a sua remuneração, a sua renda, com a volta da normalidade da economia, mas muitos ainda vão precisar de ajuda até que a economia se refaça totalmente dessa crise da Covid. 8 milhões de pessoas, estimadamente, se somarão aos 20 milhões de famílias do Bolsa Família para continuarem necessitando do governo. Então, precisa de um programa que atenda essas pessoas. Ali vocês viram o ministro Paulo Guedes falando da aterrissagem, né, do auxílio emergencial, e ele falando que, bom, precisa aterrissar em algum lugar, não pode acabar. E é isso disso se trata. Da onde virão os recursos? De redução de despesa, né? Por quê? Porque não podemos arrecadar mais recursos, porque o teto de gasto não nos permitirá gastar o recurso. Nós precisamos conter despesas para encontrar um espaço para que esse programa possa ser implementado. Para finalizar, líder, que eu sei que a gente pediu um buraco na agenda do senhor e o senhor concedeu e a gente vai respeitar esse tempo, mas para finalizar, isso é um debate que está colocado, que é: por que não cortar privilégios? Por que não cortar aí na carne do funcionalismo? Por que não acelerar essas medidas em vez de recorrer primeiro, por exemplo, a um novo imposto para bancar a desoneração? Ou, como o senhor apontou agora para Carol Nogueira, corte de despesas para bancar esse novo programa social? Por que a agenda do corte de privilégios não emplacou? Bem, o governo mandou a nova reforma administrativa. A nova reforma administrativa trata de um novo Estado brasileiro, mais leve, onde tem meritocracia, onde quem trabalha melhor ganha mais, onde quem não trabalha bem pode ser demitido, onde só tem estabilidade para carreiras típicas de Estado, onde haverão 25 níveis de progressão salarial, para que ninguém possa ir do primeiro ao último nível da carreira numa canetada, como se tentou agora na Procuradoria Geral, os procuradores da Advocacia Geral da União. Então, nós vamos ter um Estado que vai ser mais leve e mais eficiente para o contribuinte. Por que não se mexeu com os atuais servidores? Porque tem direitos adquiridos, tem resistência para votação, tem judicialização sobre a tramitação da matéria. Então, nós precisamos avançar, nós precisamos criar o conceito do novo Brasil, andar na direção do novo Brasil, e não podemos ficar brigando com liminares que vão impedir que a gente avance na direção correta. Aí você pergunta, bom, então por que o novo imposto? Porque não dá para cortar 100 bilhões de despesas no orçamento da União, né? O encargo sobre a folha de pagamento é muito alto. Então nós estamos falando de duas coisas separadamente. Desoneração da folha, ou seja, pagar menos imposto sobre a folha de pagamento para dar mais acesso às pessoas à empregabilidade, a ter carteira assinada, contra um novo imposto que arrecade os 100 bilhões que já são arrecadados hoje sobre a folha e não serão mais. E pacto federativo, desindexação, desvinculação, para encontrar espaço, conter despesas para encontrar espaço para que o Renda Brasil possa ser implementado. Quando eu falo descarimbar o dinheiro, eu estou falando assim com tranquilidade para as pessoas. O que a gente propõe? O 96% do orçamento hoje está indexado e vinculado. O Congresso não pode decidir sobre isso, porque já está o dinheiro dito para onde vai e quanto ele vai ser corrigido. Nós queremos que daqui para frente, ninguém vai perder o que tem, daqui para frente, descarimba o dinheiro e o Congresso pode decidir. Este ano, por exemplo, nós tivemos crise da Covid. O Fundeb, a educação, em vez de ganhar 1,6% da inflação de acréscimo, a educação ganhou 250 bilhões do Fundeb.
A saúde ganhou 400 bilhões da Covid, muito mais do que 1,6% da inflação que eles teriam direito. Então, o parlamento, que tem frente parlamentar da educação, frente parlamentar da saúde, não permitirá que esses setores não recebam os recursos que precisam para funcionar bem. Então, permitir liberdade ao Congresso para decidir sobre o orçamento é o melhor caminho e é isso que proporá o senador Bittar, é este projeto que está sobre a sua relatoria e, junto com ele, criar-se-á o conceito do Renda Brasil. Os valores só no orçamento da União. Perfeito, tá aí o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, o homem que fez a careta e pediu para bater em retirada ao ministro Paulo Guedes, exatamente quando ele falava da aterrissagem. Brincadeira, obrigada, líder. Sei que o senhor parou reuniões, tem reunião inclusive no sábado, a gente vai monitorar e está sendo definido a coluna vertebral do plano econômico, que é que vai vir para recuperar emprego e para assistência social do Brasil nesse fim de semana. A gente acompanha tudo. Obrigada, deputado. Volte sempre ao 360. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada, deputado.